De novo, boa noite, né? Hoje é 26 de maio e a gente está aqui para mais uma Revista Viva, em nome da Federação Brasileira de Psicodrama. Eu agradeço a participação de cada um, né? Da equipe, dos autores, dos convidados. É um prazer receber vocês aqui neste espaço coletivo das escolas, onde a gente procura divulgar, então, o psicodrama, e para a gente a revista é o congresso também é um outro espaço importante para a gente, né? Então, muito obrigada. Passo a palavra para a Luísa, que é a nossa diretora de publicações, e vou me ausentar um pouquinho, mas depois assisto a gravação inteira, tá bom? Um abraço, gente. Boa noite, obrigada, Andréa. Boa noite. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu sou Luísa, eu que às vezes falo no primeiro momento com os autores do WhatsApp, assim. Mas sejam todos bem-vindos, que possamos pensar aqui sobre os artigos e sobre o que surgir. Obrigada a todos. Leila. Pois é, cada mês agora é um diretor diferente, né? E nós estamos tendo o privilégio de ter gente muito boa aqui com quem a gente está aprendendo. E a Ana é uma pessoa querida, colega de faculdade, vizinha, amiga, irmã, e é uma pessoa que trabalha muito com sexualidade. E nós temos dois autores, e a Ana, que seguem, parece, abordagens diferentes. E como a gente gosta muito de lidar com o diferente, eu acho que vai enriquecer muito hoje. Seja bem-vinda, Ana, seja bem-vinda, Haroldo, seja bem-vinda, Giancarlo, e seja bem-vinda, Roberta. E que vocês... passo agora o bastão para você, Ana. Tá bem, obrigada. Eu agradeço aí, eu e a Leila nos conhecemos desde a adolescência, de verdade, né? Desde a adolescência, né, Leila? Sim. Quando entramos na USP, faz um bom tempo. E caminhamos aí juntas até hoje. A gente se encontra mais aí nesses caminhos do psicodrama, especialmente, que é uma coisa que a gente tem em comum. Então, hoje nós estamos hoje será a 24ª roda de conversa, olha que importante, 24ª, bastante trabalho já aqui acumulado da Revista Viva, que é do psicodrama, e temos um tema muito importante que a Leila e o grupo construiu como sendo confluências e distâncias entre sexo, gênero e práticas sexuais. E os expositores, que eu vou apresentar para vocês talvez já conheçam, mas eu vou apresentar assim mesmo, acho super importante, que são autores e coautores de 2 artigos muito interessantes. Depois a gente até pode falar em qual revista isso está, em qual espaço isso está, para que vocês possam lê-lo na íntegra. Então, o primeiro artigo que vai ser apresentado hoje não precisa ser necessariamente nessa ordem, se os autores desejarem, é a psicoterapia pré-cirúrgica em grupos de homens e mulheres transexuais participantes do processo transexualizador. Os autores são a Roberta Rodrigues Alves Torres, que está aqui, o Giancarlo Spitziri, eu sempre falo errado, hoje, Giancarlo, depois você repete o seu sobrenome, mas eu acho que é Spitziri. A Edna Terezinha Benatti e a nossa querida Carmita Helena Abdo. E o expositor desta noite será, então, o Giancarlo. E o segundo artigo chama-se Ingresso do Afeto, Exposição Indevida e Ghosting em Jovens Usuários
de redes sociais. São 2 autores, o Haroldo de Lara Cardoso Júnior e a Liliane Liviano Vaba, sendo que o expositor, então, será o Haroldo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a Leila falou que sempre há uma demora, estou vendo que aqui também a Marisa, Séries, a Denise, várias pessoas que eu conheço, a Evelyn, a do Carmo, lá do Rio de Janeiro. Gostoso encontrar a turma, né? Valéria, bacana, que sejam muito bem-vindas. Então, esses autores, eles são de instituições que são referências para a gente nesse tema, né? O Giancarlo e os coautores que eu citei são do Programa de Estudos de Sexualidade, PROSEX, do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e o Haroldo, ele é do Departamento de Psicologia, o Haroldo e a Liliana, né, do Departamento de Psicologia do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, Giancarlo, que eu já conheço faz bastante tempo. Spitziri. Giancarlo, como que é o seu sobrenome mesmo? Como se fala? Como se lê? Em português, Spizzir, em italiano, Spitzir. Spitzir. Spizzir e Spitzir. Haroldo, seu sobrenome é mais fácil, acho que eu falei certinho, né? Sejam muitíssimo bem-vindos. Eu queria fazer uma breve introdução antes que os autores possam apresentar, então, os seus artigos. Vocês dois preferem começar? Tanto faz? Tanto faz? Ok. Para mim, tanto faz. Ok. Então, eu vou sortear aqui. Por mim, escolhe você. Vai. Tá bom, eu escolho, então. Ótimo. Eu gostaria de fazer um breve aquecimento à temática, confluências e distâncias entre sexo, gênero e práticas sexuais. Aqui nós estamos com quantos participantes? Deixa eu ver. Leila, você sabe? Você consegue me dar um número? O Paulo também chegou. 20, A 20 21. participantes. 21. 21. Ok. Que bom. Então, eu gostaria de pedir para vocês aceitarem por alguns breves minutos um aquecimento, que é, quando a gente pensa no que nos motivou, além de encontrar os amigos, né, um momento caro esse, a assistir essa live sexta-feira à noite, confluências e distâncias entre sexo, gênero e práticas sexuais, com o Giancarlo e o Haroldo como expositores, teve uma motivação especial? Apenas para vocês refletirem, apenas para vocês pensarem. E se teve uma motivação especial para esse movimento de estarmos aqui juntos agora, qual foi? Como eu descreveria? Eu vou pedir também por rápidos minutos que vocês imaginem que, em vez de termos esse prazer de assistirmos a apresentação pelos autores, o Giancarlo e o Haroldo, eu tivesse feito um documentário do trabalho que eles vão apresentar. Pensem nisso por uns minutos. Então, Ana Maria vai apresentar um breve filme que documenta o nosso trabalho. E eu vou pedir para vocês imaginarem a apresentação desses 2 documentários. No primeiro, aparece o Giancarlo contando essa experiência, ele com a Roberta, a Edna e a Carmita. Imaginem, os 4. E eles vão contar do trabalho que eles fizeram pré e pós-cirurgia com pessoas transexuais e utilizando
uma abordagem do psicodrama. Como será que esse documentário traria essas pessoas, essa abordagem, e quais cenas vocês entenderiam que seriam as cenas mais relevantes, mais impactantes no bom sentido, de nos fazer refletir, desse documentário? Momentos psicoterapêuticos pré-cirúrgicos e pós-cirúrgicos em homens e mulheres transexuais. Quais seriam as emoções protagonistas reveladas nesse trabalho? O que trariam os protagonistas desse psicodrama? Medo, raiva, rejeição, inveja, abandono, reconhecimento de competências. Quais seriam as emoções mais importantes? E quais seriam as cenas relevantes? E se vocês fossem convidados para serem diretores desse documentário, quais protagonistas quais personagens essenciais vocês nomeariam para esse documentário? A psicoterapia pré-cirúrgica em grupos de homens e mulheres transexuais nesse processo transexualizador. Então, imaginem nesse documentário as cenas mais importantes, as emoções predominantes e os protagonistas e os personagens mais reveladores. Imaginem que vocês pudessem construir esse documentário na cabeça de vocês. Ele é terminado, a tela fica branca e novamente aparece um novo documentário, que a gente está chamando do ingresso do afeto e da questão da exposição indevida nas redes sociais e do fenômeno ghosting em jovens. O apresentador desse documentário é o Haroldo Cardoso Júnior. E quais cenas ele seleciona? Que interessante, ele fala em psicodrama junguiano, mas o que é psicodrama junguiano? E qual protagonista surge nesse psicodrama junguiano do Haroldo? Quais cenas ele traz? Quais emoções ele traz? Quais protagonistas e quais personagens ele traz? E o que é isso que o doutor Haroldo fala de positividade, de hiperatividade no processo ghosting? E nessa sintomatologia dos nossos jovens de estresse, depressão, ansiedade, cansaço. O que é isso que o doutor Haroldo está apresentando para nós? Ele nos lembra que em 75 Moreno falou: o homem-máquina e o automatismo poderiam bloquear a criatividade humana? O que o doutor Haroldo nos traz no sentido da amplificação mitosimbólica nesse psicodrama junguiano? O que eu consigo imaginar? Como eu imagino esse protagonista? Como eu imagino essa cena? E o compartilhar, e os compartilhares. A tela novamente se fecha. E agora eu vou colocar, imaginem que o documentário vai apresentar algumas palavras que eles provocaram em vocês rapidamente. Eu gostaria que vocês apresentassem uma única palavra, o que vocês escreveriam depois de assistir
esses 2 documentários imaginários da psicoterapia pré-cirúrgica e do ingresso do afeto na relação de exposições dos jovens nas redes sociais. Eu vou falar o nome de vocês e vou pedir para vocês falarem a palavra, menos para os 2 diretores e apresentadores. Maria Aparecida de Mococa, qual a sua palavra? Afeto. Afeto? Roberta, você também é autora. Séries, qual a sua palavra? Busca. Sério? Ah, Busca. Busca. Marisa Barradas, qual a sua palavra? Incerteza. Incerteza. Luísa. Microfone, Luísa. Interesse. Interesse. E você, Denise? Curiosidade. Desculpe, novidade? Curiosidade. Curiosidade, você escreveu. Muito bem, Leila? Inclusão do diferente. Inclusão do diferente. Evelyn, de Jacareí. Diga, Evelyn, sua palavra. Curiosidade. Curiosidade também. E você, Cláudia Fernandes? sem lugar, que lugar? Sem lugar, que lugar? E você, Dulce? Curiosidade. Sua palavra. Curiosidade. E você, Soraya? Realização. Realização. E você, Andréa? Você ainda está aí, Andréa? Estou aqui. Emoções variadas. Emoções variadas. E você, querida Duca do Rio de Janeiro? Coragem. Coragem. Muito bem, deixa eu ver quem mais. Beth? Curiosidade. Curiosidade também. Paulo Zantieri, qual seria a sua palavra? Curiosidade. Curiosidade. Regina? Oi, Regina. Microfone. Valéria? Andréa, beijos, bom trabalho, obrigada. Valéria. Desculpa, Ana, Regina. Fala, Amorosidade. Amorosidade. E você, Valéria? Morte, metamorfose. Morte, metamorfose. Muito bem, vou guardar isso aqui para a gente rever depois. Então, agora eu vou pedir para você, por favor, Giancarlo, escrever em português, que faça a sua apresentação. Eu vou transformar você Leila, eu vou transformá-la no anfitrião, certo? Para que ele possa abrir a tela. Não precisa, não, Ana. Acho que ele consegue. Tá ele bom. vai usar, apresentar, acho que ele consegue sem precisar ser anfitrião. Então, tá ótimo. Tenta, Giancarlo. Muito bem-vindo, doutor Giancarlo. Por favor, Ana, você tem 20 minutos para a sua apresentação. Se você, quando fizer 19 minutos, eu te aviso. tá legal. Tá bom? Colocamos em spotlight, gente. Primeiro, eu agradeço a todos, não vou ficar falando o nome de um por um, né, mas a todos. A Ana está aqui, é um prazer ter você de novo aqui comigo, né? E eu vou fazer em português. Ótimo. Tô Muito bom. brincando. Mas, começando até um pouco pelas palavras aí que foram ditas, né? Acho que não dá para a gente falar desse tema sem a gente conceitualizar um pouco, né, desses conceitos que vêm sendo usados hoje em dia, né, que dizem respeito a sexo, gênero, orientação sexual, enfim. Então, inclusive a apresentação de hoje, eu vou estar dividindo ela com a Roberta, e quando você achar necessário, tá, Roberta, você entra, daí eu te chamo, a gente expõe,
né? Porque a Roberta também é a primeira autora, e a gente está trabalhando nisso juntos já há mais de 10 anos. Não, mas para ser rápido aqui, primeiro, o que é sexo? Né? Sexo é uma palavra que a gente usa bastante, sujeito a mil interpretações, mas sexo, para nós, né, se refere tão somente às características biológicas, ou seja, aos cromossomos, à genitália, aos hormônios e as características físicas ligadas à biologia. Isso é sexo. Né? Já gênero, até segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma construção sexual, né, onde as pessoas vão se identificar como homem, como mulher, ou com alguma outra denominação fora dessas que eu acabei de dizer para vocês. Né? Até o momento, pela OMS, né, eles colocam muito homem e mulher, e não incluem outras possibilidades de gênero, e isso parece que está sendo revisto pela Organização Mundial de Saúde. Então, gênero é uma construção social, sexo, aspectos biológicos, né, que se traduzem, né, na maioria das vezes, em masculinidade e feminilidade. Mas nem sempre é dessa maneira. Então, vamos pensar aqui um pouco juntos, tentar fazer uma coisa um pouco didática e cronológica, né? A pessoa nasce, né, com um determinado sexo masculino ou sexo feminino. Esses nomes são atribuídos também pela sociedade, o masculino e o feminino. Automaticamente é gerado, né, pela criança nascer com esse determinado sexo, e aqui eu estou usando binariamente, né, existe a possibilidade, essas pessoas daí vão ser identificadas em relação ao gênero. Né? Gênero, homem, mulher, menina, mulher, menino, homem, dentro dessa visão binária. Então, nasci com o sexo, por exemplo, masculino, então eu vou ser identificado dentro do gênero menino, dentro do gênero homem. Então, logo que a gente nasce, é dessa maneira dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura e dentro do momento histórico ao qual nós estamos inseridos. Mas, será que todos vão se identificar dessa maneira ao longo de suas vidas? Será que todas as pessoas vão se identificar como homens ou mulheres, apesar, né, do sexo que nasceram? Então, nem todos, né, vão se identificar dessa maneira. Para aquelas pessoas que vão se identificar completamente com aquele gênero que lhes foi atribuído lá atrás, né, vocês já devem ter ouvido esse termo, né, essas pessoas receberão o nome de cisgênero mesmo. Né, durante o meu desenvolvimento, eu me identifico com aquele gênero que me foi designado, que me foi atribuído ao nascimento. E existe um outro termo chamado transgênero, né, que ele engloba todas aquelas pessoas que não se identificam completamente com aquele gênero que lhes foi atribuído ao nascimento. Transgênero, pessoas trans. Né? É claro que isso é um termo guarda-chuva que pode englobar diversos outros aspectos identitários. Por exemplo, há pessoas que não se identificam como homens ou mulheres, ou se identificam em alguma categoria entre essas duas que eu acabei de falar para vocês, ou fora delas. Por exemplo, pessoas não binárias, pessoas que se identificam como agênero, pessoas que se identificam como gênero independente, e por aí vai. Né? Existem várias possibilidades das pessoas se identificarem. E isto está cada vez mais presente. A gente cada vez mais vê isso. Então, a gente tem o sexo, a gente tem o gênero, e, em paralelo a isso, vai ocorrendo outro fenômeno durante o nosso desenvolvimento, que parece que ele se materializa mais veementemente na nossa adolescência, que é da atração sexual. Né? A atração sexual, né, espera-se, né, que para a maioria das pessoas, né, que ela seja direcionada a uma outra pessoa adulta e viva. Mas nem sempre também é dessa maneira. Há pessoas que sentem a atração sexual por alguma situação, ou outras situações, ou por alguns aspectos. E há também aquelas pessoas, e esta é uma questão que parece que cada vez também fica mais clara, e a gente tem que levar muito em consideração, né, aquelas pessoas que referem que nunca sentiram
atração sexual, ou se sentem em determinadas circunstâncias, mas que não faz parte, né, da sua essência ter essa manifestação, ou seja, da atração sexual. Então, aqui a gente tem sexo, gênero e atração sexual. O sexo, ele influencia o gênero é influenciado pelo sexo, a atração sexual, ela caminha em paralelo, mas ela tem a ver com o gênero que a pessoa se identifica, ela tem a ver com o sexo com o qual esta pessoa nasceu. E aqui, só para lembrar também para vocês, nem todas as pessoas elas vão ter uma atribuição sexual tipicamente masculina ou tipicamente feminina ao nascerem. Cerca de 2 a 5% das pessoas, né, terão o que a gente chama de diferenças no desenvolvimento sexual, né, que recebem o nome de pessoas intersexuais. Né? Nem todas as pessoas serão cisgênero. Né? Cerca de uma pesquisa que a gente fez recentemente, cerca de 2% da população brasileira não se identificaria com esse termo cisgênero. Há muitas pessoas, por exemplo, que poderiam se identificar dentro do que a gente entende hoje como gênero não binário. As práticas sexuais, então, elas são influenciadas pelo sexo, que a gente nasce, são influenciadas pelo gênero, elas compõem elas compõem exatamente essas questões, ou é um fenômeno à parte? O drive, aquilo que nos impulsiona em relação ao que a gente chama de atração, e que muitas vezes, né, pode ser traduzido por eroticidade, e etc., e vários outros nomes que a gente pode empregar. Então, pensando um pouco nisso que eu acabei de falar, e agora eu quero que a Roberta aqui vai me ajudando, tá, Roberta? A gente, nesses 12 anos, a gente vem acompanhando um grupo de pessoas trans, né, que foram buscar ajuda no Hospital das Clínicas para terem modificações no seu corpo, para que elas se sintam mais confortáveis ao gênero com o qual se identificam. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque há muitas pessoas trans que podem se identificar dessa maneira e que não necessariamente elas vão pleitear ou elas querem modificações no seu corpo. Foi claro? Então, acho que você podia explicar um pouquinho mais sobre o que é o não binário. O não binário são aquelas pessoas que não se identificam dentro daqueles dois polos ao qual nós estamos habituados como homem ou mulher, né? Se identificam em alguma categoria entre esses dois polos ou fora deles. São pessoas não binárias. São os polos ao qual nós atribuímos, né, geralmente, como homem e mulher. Mas até para estimular um pouco aqui, eu não vou falar só do psicodrama, eu vou falar talvez de várias teorias aqui terapêuticas, né? Muitos dos fundamentos que a gente usa, inclusive para realizar o nosso trabalho, etc., ele é fundamentado em cima dessa binariedade, homem e mulher. Né? E a gente, né, Roberta, tem a oportunidade ao longo desse tempo de ir desfazendo ou trabalhando melhor esses conceitos. É claro que eles são importantíssimos durante o trabalho psicoterapêutico, né, porque as primeiras identificações que a gente tem, né, são, sem dúvida nenhuma, parentais ou alguma pessoa que nos é muito próxima, né, e essa pessoa é um homem ou uma mulher, né, mas será que a gente está vendo exatamente essa questão, né, dentro das correntes psicoterapêuticas, e falando aqui do psicodrama, como que o psicodrama está vendo isso? A gente usa homem, a gente usa mulher, e as pessoas que não se percebem, né? Fala. Eu acho que essa é uma questão extremamente importante, né, para a gente que trabalha, que atende as pessoas que carregam essas percepções, sensações diferentes, né, de poder ter essa escuta, de realmente, quando você vai conversar, perguntar como é que a pessoa se sente, né, e não que a gente parta de um princípio que a gente entende já quem ela é,
né? Porque partindo desse princípio, eu sou homem, eu sou mulher, e eu vou ter essa escuta com o paciente, né? A gente já está deixando de dar espaço para a pessoa expressar como ela se sente. Então, os nossos pré-conceitos, né, os conceitos aprendidos, têm que ser muito questionados para a gente poder trabalhar com essas pessoas, dar ouvido, dar espaço, respeitar, né? Então, é um processo importante para a gente, como profissional, se questionar, né? Aliás, se questionar bastante, né? Quando... Depois eu falo a palavra que eu pensei quando a Ana fez aquela sugestão no início, né? E a gente, durante esse tempo, né, Roberta, acompanhando essas pessoas, sejam homens trans e mulheres trans, eu volto a repetir, né, são pessoas que vêm buscar ajuda para modificações no seu corpo, né, para se sentirem mais confortáveis com o gênero com o qual se identificam. Então, até um tempo atrás, né, era mandatório, segundo o Conselho Federal de Medicina, né, que elas fossem vistas em psicoterapia por pelo menos 2 anos, né? Isso mudou em 2019, né, em que é importante que haja uma equipe multidisciplinar acompanhando essas pessoas e que elas sejam acompanhadas por pelo menos 1 ano para que esses procedimentos sejam por meio de hormônios ou por meio de cirurgia, intervenções cirúrgicas, que sejam feitas. Então, houve já uma mudança. Um outro questionamento que eu também faço, né, que quando esse artigo ele foi publicado, a gente usou a palavra processo transexualizador. Hoje me dá arrepio, né, esse nome. Como assim processo transexualizador? A pessoa ela sente assim desde que ela se sente assim. Não é uma coisa de processo, né? O processo acho que somos nós que talvez tenhamos que fazer, né, no entendimento e para poder acompanhar essas pessoas. Mas, enfim, é um termo que até muito pouco tempo atrás ele ainda era empregado. Então, a gente às vezes usava, né, Roberta, determinadas terminologias ou maneiras de falar que foram mudando ao longo desses 10 anos muito, né? Cada vez mais... Quando começamos a atender no Prosex, né, nosso primeiro movimento era que a pessoa transexual seria aquela que desejaria fazer alguma mudança, alguma adequação no seu corpo. E hoje em dia isso também já não é assim que a gente conversa sobre isso, né, gente? É importante. Antes era uma questão assim que era extremamente relevante, né? E essa questão das modificações. E a gente vê, né? A gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? Que sem dúvida essas modificações são importantes, mas são etapas ou são partes e são meios, né? Também que muito importantes, sem dúvida nenhuma, para algumas pessoas, né? Mas eu diria o seguinte, né? Nem todas as pessoas que podem realizar modificações no seu corpo, elas querem. E nem todas as pessoas que querem, elas podem. Eu acho que resumiria dessa maneira. Eu acho que uma coisa que é interessante, né, é que as próprias pessoas que estão ali buscando essa adequação ao seu gênero, muitas vezes elas também são prisioneiras desses conceitos. Então, quantas pessoas chegam para participar dessa adequação ao seu corpo, né, ao gênero que se identifica, e mesmo assim elas entendem que tem que seguir um padrão ou feminino ou masculino. Então, isso também faz parte de um processo de terapia, né, para que a gente possa questionar com as pessoas que homem ou mulher ou alguma outra coisa que ela deseje, que ela se identifique, quem é esse ser que ela é, né, sem enquadrar nesse conceito binário, né, e muitas são prisioneiras. Quantas meninas chegaram para começar a terapia e queria ter aquele corpo feminino idealizado, que muitas mulheres que não são transexuais também querem isso, né? Esse corpo perfeito, ser Angelina Jolie, e elas iam para lá com essa idealização. Então, o processo de psicoterapia também é uma desconstrução dessa idealização que elas têm.
né? Para que elas possam encontrar a identidade de quem é essa pessoa que ela é, como ela vai se sentir bem, feliz, né? Encontrando essa sintonia entre as energias femininas e masculinas que estão dentro dela, e que aí ela possa encontrar a sua essência, a sua forma de ser e de se expressar no mundo sem seguir um rótulo, né? E até diria, né, Roberta, não sei como que a gente já conversou bastante sobre isso, né? Até para poder fazer uma linha assim de acompanhamento, pensando em psicoterapia, a gente teve que desconstruir, né, os nossos homens e as nossas mulheres por dentro, antes de mais nada, né? Então, a gente foi se aproximando cada vez mais de uma psicoterapia ligada a valores do que a rótulos, né? Se assim eu posso chamar. E todos esses rótulos também, sejam eles hoje em dia cisgênero, transgênero, não binário, em relação às orientações sexuais, as mais diversas possíveis também, são rótulos, né? Que eles, de uma certa maneira, tudo bem, eles ajudam na nossa compreensão, mas eles nos afastam da singularidade, né? E a gente, no momento em que a gente coloca as pessoas dentro de um determinado rótulo, né, a gente tem uma tendência, talvez, a vê-las daquela maneira. E, assim como qualquer um de nós, não há uma pessoa, né, trans igual a outra, não há uma pessoa cis igual a outra, uma pessoa que se identifica como não binária igual a outra. Então, essa questão da singularidade é fundamental. E imagino que sejam aspectos que precisam ser revistos, né, enquanto nós, enquanto psicodrama também, né, aquela forma que eu aprendi lá no passado, talvez não seja a forma como que eu ensinaria, né, hoje em dia, né, levando em consideração a diversidade, tanto de gênero e sexual, de orientação sexual das pessoas, né? Se a Roberta quiser comentar mais alguma coisa, nosso tempo aqui também está terminando, eu acho. Acho que o que eu colocaria, né, que é na psicoterapia que está relacionada a esse artigo, né, nós tivemos grupos de meninos trans e meninas trans separados, né, e tiveram alguns aspectos meio semelhantes entre essas idealizações num grupo e no outro, né? E trazendo só um pouco do psicodrama, assim, a gente utilizou alguns jogos de psicodrama na psicoterapia. Um dos jogos, por exemplo, me vem, que foi muito importante, foi quando eu solicitei, eu e a Edna, no caso, no momento a gente dirigiu o grupo, em que eles trouxessem uma imagem, quando a gente foi trabalhar com o feminino delas, né, ou deles também, mas no caso desse grupo das meninas trans, eu pedi que elas buscassem uma figura feminina que tivesse sido marcante para elas, e que aí elas entrassem no papel dessa pessoa. E aí fizemos uma entrevista, e se relacionaram ali um pouco com essa troca. E depois trouxemos um questionamento da importância que essas mulheres tiveram e o que elas trouxeram para elas nessa construção do feminino delas. Então, foi um trabalho muito interessante, até porque também acabou, dentro desse grupo, gerando uma questão de uma percepção, de uma orientação homossexual entre uma das meninas trans, que gerou um grande preconceito no grupo. Então, são coisas ricas e que botam a gente para refletir o tempo todo, e botamos as meninas para refletir sobre isso também, né? E também não esquecendo dos meninos trans, né, Roberto, você até complementa, né? Dentro da nossa cultura também falocêntrica, né, essa questão do falo acaba ganhando um papel muito predominante, né, na fala, né, desses meninos, né, da questão, né, do pênis físico, né? Então a gente tem que trabalhar, né, o pênis, digamos assim, imaginário, né, essa construção fálica imaginária, né, para poder acessar determinados conteúdos, né, desses meninos. E é interessante, né, que isso diz também a respeito, né, a todos nós, né, de como
a gente também, né, lida com essas questões. Então, né, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito interessante, mas difícil, eu diria. É questionador, né? Mas, ao mesmo tempo, quebra o tempo todo conceitos que eu acho que é muito importante, né, para a gente e para as pessoas também que a gente está atendendo, né? Muitos paradigmas, né, que a gente tinha, a gente teve que rever, né? A gente já se considerava, né, pessoas abertas, assim, legal, vamos, mas com o Quando tempo você chega lá, a gente foi percebendo que, né, a gente precisava ser ainda mais e cada vez mais, né? Assim, né, a pele que nos veste, sem dúvida nenhuma, ela vai criando determinadas, né, couraças, né, que a gente precisa, né, ir desfazendo para se aproximar, né, das pessoas, né? Eu vou falar das pessoas aqui de uma maneira em geral mesmo, né? Uhum. e achar também interessante, só mais uma colocaçãozinha, assim, né? Pensando no pênis para os meninos trans, quando eles iniciaram a psicoterapia, o importante era a retirada da mama. Passou um tempo, né, a questão do pênis passa a ser uma grande questão entre eles, fundamental, né? mas também é interessante marcar assim, que nem todos os meninos vão ter a mesma representatividade do pênis, né, para eles, justamente porque, né, cada um tem a sua história e a sua idealização do masculino, que tem que ser trabalhado também. Mas, no geral, os nossos meninos tiveram um pouco de dificuldade. São aspectos aí que tem certas características que correspondem a esse grupo, né? Mas voltando, eu repito que são pessoas que vêm buscar ajuda, que desejam, né, as modificações corporais, né? E era mandatório, né, segundo o Conselho Federal de Medicina, em 2010, por exemplo, né, esses 2 anos de psicoterapia pré-cirúrgica, né? Então, isso mandatório, dá para fazer uma psicoterapia mandatória? Essa era uma questão muito relevante também, né, para nós, né? E o interessante é que, ao longo do tempo, né, isso foi se dissolvendo, né? Então, nós, enquanto grupo, né, os pacientes e nós juntos, né, a gente foi dissolvendo essa questão, né, do mandatório, né? E hoje em dia tenho certeza que muitas dessas pessoas, né, não abririam mão, né, da sua psicoterapia, e muitas pessoas, né, talvez não precisassem desse mandatório. Então, são outros aspectos que também merecem ser considerados, né, quando a gente vai conversar com essas pessoas, né, pensando numa questão que é fundamental, né, que é a questão da despatologização de determinados conceitos, né? Não é porque uma pessoa tem um determinado gênero, né, que ela é menos saudável que outra pessoa. Em poucas palavras, eu quero dizer o seguinte, né, que todos os gêneros são igualmente saudáveis, e a gente tem que ir atrás disso. Essa é a nossa, vamos dizer assim, essa é a nossa meta, né? O que mais? Você acha que dá para a gente dividir? Tá bom? Eu fiquei preocupado aqui o tempo, você não vai falando, né? Todos os gêneros são humanos, vocês estão trazendo, né? Muito bom. Ok, você quer colocar mais alguma coisa, Giancarlo, Roberta, antes da gente terminar esse momento precioso? Assim, eu gostaria de colocar também que, assim, né, a maioria das meninas ou os meninos que foram fazendo alguma cirurgia, que são processos diferentes, né, de cirurgia, mas a maioria continuou a psicoterapia depois, né? E é muito interessante como elas também usufruem muito mais libertas aí para desconstruir esse feminino idealizado. Isso já é trabalhado antes, mas depois que elas, né, tiveram a sua neovagina, né, e aí lidar com essa mulher e com essa idealização que sempre acaba tendo. Então, é muito bonito esse processo pós-cirúrgico também.
Aham. E Vocês também falam para isso no artigo, tanto que eu incluí ato falho na apresentação, não sei se vocês perceberam, eu mesma percebi, eu falei psicoterapia pré e pós-cirúrgica, porque vocês incluíram, eu achei bem interessante, eu incluí no título, mudei o título de vocês. Eu percebi que como você colocou, que era bom colocar alguma coisa sobre isso. Não, porque tem lá e me chamou a atenção isso que você está falando, Roberto. Sim. Ok. Para terminar, Diga, então, não para terminar, por eu terminar, Roberta, porque não podia ter terminado. Esse momento, né? sim. Mas para talvez quem nos ouça no futuro, né, a única maneira da gente entender, seja o gênero de uma pessoa, orientação sexual de uma pessoa, é ouvindo essa pessoa. Eu queria deixar essa mensagem para quem for nos ouvir depois. Tá? Então, obrigado. A escuta desconstruída do terapeuta, né, que foi uma questão bem importante que você trouxe. Muito bem. Que palavra vocês nos trazem nesse momento, Giancarlo, Roberta? Em uma palavra, como vocês estão exatamente agora? Para mim, o que vem forte é desconstruir para reconstruir, né? sem rótulos. Desconstruir, reconstruir sem rótulos. E você, Giancarlo? Compartilhar. Compartilhar. Ok. Antes de prosseguirmos, agora com a apresentação do Haroldo, será que vocês poderiam apresentar as palavras de vocês nesse momento, aleatoriamente? Não vou falar os nomes, vou recolher algumas palavras ou solilóquios em uma palavra do que até agora a fala do Giancarlo e da Roberta provocou em nós. Em uma palavra, por favor. Lidar com as incertezas, continuo. Como? Lidar com as incertezas. Lidar com incertezas, ok. Mudanças. Outro. Hã? Mudanças. Mudanças. Obrigada, Cida. Minha palavra é abertura. Abertura, da Leila. Ok. Quebra de paradigmas, fala a Soraya. Minha aceitação. Aceitação. Desconstrução, desconstrução e reorganização. Não, desconstrução e humildade dos psicoterapeutas. Humildade, reconstrução, humildade dos psicoterapeutas. Reconstrução. Sim. Eu, Regina, colaboração. Colaboração. O meu, Evelyn. Respeito. Respeito. Outras palavras. Visibilidade. Visibilidade. Que eu junto com a busca anterior. Sim. Ok, visibilidade, busca. Alguém mais gostaria? Eu falo, Paulo, falo novidades e mudanças. Novidades e mudanças. Aceitação. Uhum. Algo mais? Giancarlo e Roberta, como vocês recebem essas? Vocês viram as palavras novas? No imaginário do documentário vieram algumas palavras do documentário imaginário. E agora, incertezas, abertura, quebra de paradigmas, aceitação, desconstrução, humildade do psicoterapeuta, colaboração, respeito, visibilidade / busca, novidades e mudanças, aceitação. As palavras que vocês provocaram em nós. Algum comentário? Gostoso ouvir isso. Importante, né? Saber que, de alguma forma, causou uma mobilização
Acho que a palavra que mais me chamou a atenção foi a humildade do psicoterapeuta. A gente precisa ser muito humilde. Sim. Esse trabalho nosso ele é muito solitário, né? Então, gera muito conforto ouvir vocês e poder dividir com vocês. Eu diria isso, conforto. Ok. Eu gostaria de dividir em 2 palavras com o Giancarlo e com todos. Posso? Claro. Diga, Paulo. Não, quando eu falei excesso de novidade, né? Porque como eu já sou quase cinquentão de medicina, né? É um tema que não tinha lá nos anos 70, né? Assim, as pessoas não perguntavam qual que é o seu sexo, então, qual que é o seu interesse sexual. Tinha um jeito de fazer as coisas acontecerem com o mudar do tempo e essa coisa de identidade, lugar de fala, quero meus direitos, e o que está acontecendo agora, tudo muito justo, muito interessante, mas para mim é tudo novidade, né? E eu tratei recentemente de um menino que tinha 1,85 m, 102 quilos e estava com 17 anos e os pais não queriam que ele fizesse tratamento hormonal para fazer redesignação, né? Redesignação. E eu fiquei pensando, até falei com ele assim, falei, mas como que você se vê como uma mulher, né? Assim, você vai ser uma mulher bem diferente, né? Porque não é só a questão de mudar, né? De sexualidade biológica, fazer a cirurgia, etc., mas ele vai ser uma mulher que, para o gosto médio dos homens, assim, no geral, vai ser estranha, né? Uma pessoa muito alta e obesa, e ele ficou assustado com o que eu falei. Ele falou assim, como assim? Não, eu vou ficar ótima, tal. E ele queria ser tratado por tudo no feminino, etc., né? E agora, recentemente, para terminar, a família apoiou, mas ele já tinha feito, já estava totalmente masculinizado, né? Então, com essa reflexão minha aí. Ok. Obrigada, Paulo. Nós vamos retomar na fase do compartilhar essas questões para não aquecer para outro caminho. Obrigada, tá, Paulo? Porque então eu quero reaquecer um novo e precioso momento nosso agora, então, que é a apresentação do Haroldo, doutor Haroldo, sobre a questão do ingresso do afeto, né, e as exposições de jovens usuários das redes sociais, e a questão do fenômeno ghosting, que eu acho que ele vai explicar, está super bem claro no seu artigo. Muito bem-vindo, doutor Haroldo Cardoso Júnior. Por favor, a sua apresentação. Bom, depois dessa apresentação bacana sobre pessoas trans, né? Então, agora a gente vai falar um pouco mais da sexualidade. Bom, eu agradeço, doutora, né? Mas eu sou mestre. Essa pesquisa foi resultado do meu mestrado, inclusive. Tá bom. Com a... Professor Haroldo. Eu sempre acho estranho esses títulos, não adianta. Não tem importância, sim. Ok. E tanto que a Liliana foi a minha orientadora, né? Ela não pôde estar aqui porque ela estava o dia todo na faculdade hoje, então ela pediu que eu tivesse dessa vez. Tá. Então, dando um pouco o crédito a ela também desse processo, do trabalho que foi feito, né? A gente tem 2 focos nesse trabalho. Um são os fenômenos da internet, outro é o psicodrama junguiano, né? O psicodrama junguiano, ele foi uma parte do trabalho. A gente publicou um outro artigo sobre metodologia, que chama, acho que, Aproximações entre Jung e Moreno, né? Mitopoese e ritual. Mitopoese se referindo a uma poética simbólica, que está presente também no psicodrama, na dramatização, e o ritual, algo que permite a simbolização de conteúdos grupais nas relações humanas, que é um pouco o processo do psicodrama nas suas diversas etapas,
as formalidades, vamos dizer assim, de tomar um papel, de de-rolling, né? Então, nas técnicas usadas, né? Então, eu convido vocês a verem esse outro artigo, né? Caso se interessem mais sobre psicodrama junguiano. Agora, eu vou dar uma ênfase maior para a questão dos nudes, né? E quando a gente fala de nudes, quando eu digo que estudei nudes no mestrado, né? Sempre tem umas risadinhas ali no meio, porque é um assunto, no mínimo, curioso, né? Então, para poder mostrar um pouco qual a relevância dele, a gente tem que contextualizar, né? E os nudes, na verdade, eles são uma prática na internet, mas o estudo é o estudo da internet, né? Os nudes são uma prática que tem como foco o erotismo. E a internet, às vezes, parece um pouco esse lugar sem regra, assim, né? Mas nelas são tecidas relações sociais. Então, para os psicodramatistas, talvez haja uma relevância para além do automatismo do Moreno, né? Quando ele falou do automatismo na tecnologia, né? Eu acho que isso ainda é verdade. É possível que a tecnologia seja um automatismo. Mas também talvez ele não acompanhou o desenvolvimento das relações sociais, o crescimento da internet, né? E acho que ela também pode ser criativa. A internet, a tecnologia pode ser usada de um modo mais criativo também, né? E a gente tem que um pouco se interessar por isso hoje também, porque os algoritmos, eles tecem muito impacto nas relações sociais. Então, os aplicativos que a gente usa, as redes sociais que a gente usa, tudo que a gente coloca na internet como informação, né, acaba gerando um impacto real na sociedade, e nas relações humanas. Então, aquilo que eu mando para um amigo por rede social pode parecer completamente inofensivo, porque eu não estou falando isso para ninguém no tete-a-tete, né, na real. Mas tem um impacto na relação que eu vou ter com esse amigo. E talvez haja um impacto em outras relações que a gente tem também, né? Quando eu pego um conteúdo e eu compartilho, hoje a gente tem a noção de que conteúdos racistas são mais compartilhados pelo Facebook e Instagram. Isso vai tecendo um panorama social. O que a gente vê ali é um conjunto de padrões, é um conjunto, a gente brinca que é a bolha, né? Então, quanto mais coisas você busca numa rede social, mais coisas daquilo que você busca são sugeridas para você. Se você busca roupa, ou se você fala a palavra roupa, com certeza vai ter um anúncio de roupa daqui a pouco aparecendo no seu Instagram, né? Ou se você gosta muito de buscar pessoas, certo tipo de conteúdo ali, provavelmente esse vai ser o conteúdo que vai ser sugerido para você em outras pessoas, né? Ou em outras publicações ali. Então, todo esse universo da tecnologia, ele representa hoje um certo ativismo dentro da psicologia, né? No que a gente chama de ciberpsicologia. E toda essa relação humana, impacto, fica evidente quando a gente deixa de lado uma oposição entre o online e o offline, né? Olhar para as fronteiras de um e do outro leva a perceber como eles se afetam, como o que a gente faz na internet afeta a realidade. A internet, então, é esse objeto de pesquisa na psicologia e no psicodrama pela ciberpsicologia. Então, os nudes, eles são especificamente uma prática que se desdobra em relações sexuais afetivas. E, nesse sentido, eles têm uma relevância para o desenvolvimento humano. Pode ser fonte de desenvolvimento, mas pode ser fonte de violências também. Então, um nude numa relação à distância, por exemplo, pode ser uma coisa que vai deixando os parceiros mais próximos ou estabelece uma comunicação clara do que cada um espera sexualmente um do outro, né? Então, às vezes, essa brincadeira de mandar uma foto mais sensual, assim, para o namorado, para a namorada, para o esposo, ou esposa, para quem for, né? Pode ser uma coisa que ajuda a formação de relações. Agora, o nude ele também tem o potencial de ser um fator que pode gerar violência, né? Na medida em que você tem uma imagem, uma informação sua na internet, essa informação pode ser circulada. Pode ser circulada indevidamente, sem a sua permissão, né? Às vezes tem pessoas que pedem para circular as fotos com permissão, eu descobri isso. É um ou outro, mas tem. Eles querem prospectar mais longe, assim, né? Mas normalmente isso é indevido. O que a gente chama de exposição indevida, que é quando um nude é circulado sem o consentimento da pessoa que mandou para outra, né? Normalmente, diretamente. Ou até mesmo num grupo, né? Se de um grupo passa para o outro, a partir, acho que do terceiro compartilhamento, você perde o controle de compartilhamentos. Então, nesse sentido, ele pode ser uma violência também. Então, a gente tem duas vertentes, né? Eu acho, a educação e a clínica como área de trabalho para esse estudo das relações humanas na internet. Na educação, eu acho que o nosso foco é educar sobre práticas na internet,
ensinando as pessoas coisas sobre os algoritmos, coisas sobre as redes sociais, sobre os aplicativos, para aumentar um pouco a consciência social deles sobre esse assunto. E na clínica ele dá com os efeitos desses fenômenos no desenvolvimento nas relações humanas. A nossa história, do nosso artigo, eu vou pincelar ela rapidamente, mas vale a pena ler. Sim. Sim, porque é uma história muito interessante, peculiar, e eu vou dizer por quê. Normalmente, as vítimas de exposição indevida são mulheres. Isso é uma constante em todos os estudos internacionais. Esse foi o primeiro estudo em jovens adultos no Brasil, e o segundo estudo no Brasil em geral. Na verdade, 90% das vítimas são mulheres, o que classifica a exposição indevida como uma violência de gênero. Né? Porque se você tem 90% de vítimas mulheres, só 10 homens, então é claro que a maioria dos perpetradores são os homens. A maioria das pessoas que fazem esses nudes circulares são os homens, né? E a gente teve uma história de um vazamento de nude dentro de uma relação heteroafetiva de um homem, representando esses pequenos 10%. E é muito interessante ver todas as camadas dessa história. Essa é uma história incomum, na verdade, na literatura. E é muito interessante ver as camadas delas. Então, ele conta que, na verdade, ele estava com uma namorada ali, né? Ele conta essa história que ele chama de arrependimento. E ele estava com uma namorada e eles deram um tempo. Tinha uma coisa de ciúme ali na relação, eles estavam repensando algumas coisas e deram um tempo. Durante esse tempo, bateu a solidão, né? Ele estava conversando com uma amiga e a amiga manda um nude para ele, né? E ele devolve um outro nude para ela. Então, eles começam a ter uma conversa mais picante e resolvem se encontrar. Diz ele que aconteceu talvez um beijo só, né? Nada mais. E eles voltaram para casa e continuaram se conversando. Depois de alguns meses, esse cara retomou com a namorada, né? Que eles estavam dando um tempo, eles conversaram e retomaram. E o que aconteceu foi, alguns meses depois que eles retomaram, ele voltou a conversar com algumas pessoas, né? E uma delas foi essa menina que eles tinham enviado nudes quando eles estavam num tempo. E essa menina parece que não gostou nada, talvez ela quisesse, a gente imagina aqui, né? Que talvez ela quisesse uma relação afetiva com ele, e por isso enviou os nudes e não conseguiu, ele voltou com a namorada, então ele não deveria ter feito isso, né? Mas fez. Ele voltou a entrar em contato com essa menina, né? E pediu desculpas para ela, no que ela imediatamente achou a namorada no Instagram e compartilhou o print de todas as conversas deles, incluindo as imagens. Bom, a namorada ficou muito brava com isso, porque só confirmava a fantasia dela de que ele estava realmente falando com outras amigas dele, né? Para mais do que só uma amizade. E instantaneamente bloqueou ele de todas as redes sociais, ele perdeu esse relacionamento. Bom, era um relacionamento de alguns anos já que eles tinham. Então foi uma perda muito significativa para ele. Ele conta que ele passou um mês chorando sozinho no quarto, e é uma imagem assim bem desoladora que ele traz, né? Bom, hoje esse rapaz está melhor, eles não voltaram, né? Eu terminei conversando com ele depois, né? Eles não voltaram, mas ele está bem melhor em relação a essa história. E a gente pôde localizar nela dois fenômenos, que era a exposição indevida, quando os nudes foram circulados sem a permissão dele para a namorada, né? E o ghosting. O que é o ghosting? O ghosting é um fenômeno que a gente está começando a estudar. Tem um artigo sobre o assunto na literatura internacional. E o ghosting é quando uma pessoa termina um relacionamento pela internet, bloqueando a outra pessoa e não falando mais com ela. Então, esse artigo, ele aponta que o ghosting ele não tem muitos problemas para a saúde emocional das pessoas, mas o nosso aponta que sim. Então, talvez tenha uma questão de sensibilidade ali, da qualidade ou do tempo do vínculo, ou da importância dele para cada um, né? Que talvez diferencie você levar um bloco de uma pessoa desconhecida, que você acabou de conhecer, e um bloco de uma namorada, por exemplo, que é importante para você, ou de alguma outra pessoa que seja importante para você, né? Então, o ghosting, ele é um fenômeno que ele leva uma certa sensação de controle sobre as relações, na medida que você limita o contato dessa pessoa, as suas informações, e a você, né? Às vezes é necessário dar uma bloqueada em algumas pessoas,
porque elas têm um comportamento muito violento nas redes sociais. Então, às vezes, você recebe solicitações ali completamente indevidas, né? A gente bloqueia. Mas leva a gente a refletir sobre se a gente bloqueia ou não, ou como a gente lida com relações afetivas mais importantes para a gente. Então, esses são os dois fenômenos. A minha Siri está falando aqui se ela pode me ajudar alguma coisa. Quer dizer, ela está ouvindo. E ela perguntou de novo. Isso além das minhas habilidades no momento. A história, então, localiza dois fenômenos. Então, a primeira desdobramento importante dessa história é que os nudes são uma prática de erotismo, né? Então, ainda tem muitos psicoterapeutas que consideram ele, muitas pessoas consideram ele, práticas de pornografia ou de parafilia, de exibicionismo, de voyeurismo, e isso retira os nudes dessa categoria de práticas, de parafilia, de uma estrita pornografia, embora ele possa ser usado um pouco como uma pornografia por algumas pessoas, mas é uma parcela menor de pessoas que fazem isso, e de outras práticas limite, como o BDSM ou outras práticas ligadas ao consentimento, né? Eu estou estudando isso para uma aula. Então, ele retira de todas essas outras práticas. Ele é uma prática erótica, e normalmente de busca de um parceiro sexual ou de um parceiro afetivo mesmo, de um relacionamento e tudo mais. E o sentido do nude, de enviar um nude, ele é muito particular. Talvez para o rapaz a gente possa entender que ele enviou um nude para aplacar a solidão, né? Então ele estava se sentindo sozinho, com o tempo que estava dando com a namorada, e trocou uns nudes com uma menina, que era uma amiga dele, talvez interessante para ele naquele momento. Para ela, talvez, o sentido foi um outro. Talvez ela, por esse nude, quisesse se aproximar dele, né? Inclusive para ter até uma relação afetiva. Ou talvez ela quisesse alguma coisa diferente daquilo que estava sendo possível naquele momento, né? A não continuidade dos encontros leva, então, a uma frustração. A uma frustração de, talvez, uma idealização do que se poderia acontecer naquele encontro, ou através daquele encontro, né? Esse é um ponto importante das relações na internet, a constante quebra da idealização. E talvez a gente tenha aqui realmente uma arquitetura social, que a Iva Illouz vai falar no livro Why Love Hurts, a gente tem, e no Capital Sexual também, a gente tem uma arquitetura social que leva as relações humanas a esse tipo de experiência de frustração, né? A gente consegue observar isso aqui. O que acontece, então, é que para a terceira pessoa, né, que foi vazado nude, que era a namorada do rapaz, isso teve um outro sentido, né? Um sentido de confirmação de que realmente ela não poderia confiar nele. E a quebra de uma relação importante para os dois. Então, você vai vendo assim, que existiu nessa situação um ciclo de violência envolvendo 3 pessoas, né, e ancorado nessa prática, que é enviar uma foto sensual. E nos diferentes sentidos que ela pode ter, para cada um, em contextos diferentes. Mandar um nude é sempre uma operação de contexto. Então, você pode mandar um nude dentro de uma relação, que é muito diferente de mandar um nude para uma pessoa desconhecida, que é muito diferente pegar um nude que você recebeu em algum grupo e espalhar por aí, porque já mandaram, então, quer dizer, está todo mundo sabendo, né? Então, essas práticas todas têm sentidos muito diversos. Isso é muito importante para o nosso estudo das práticas na internet, porque leva a entender que elas são dependentes de contexto. E o contexto das relações talvez seja um dos elementos mais importantes para a gente saber se um nude vai ser exposto ou não, né? A maior taxa de exposição de nudes, a gente tem altas taxas, por exemplo, na Itália, no Brasil parece que é alto, mas a gente não tem dados, né? Qual é o lugar que tem menos exposição indevida nos nudes? A Alemanha. Por que será? Né? Porque eles não mandam? Eles até mandam, mas eles mandam num contexto. É um pouco diferente também a relação deles com a nudez, né? Lá nos parques a nudez é um pouco mais... Tem lugares para naturismo e tudo mais, assim. Então, eles têm uma relação um pouco diferente com a nudez. Se uma pessoa manda uma foto sem camiseta para você, já é porque ela está muito afim, né? Então, ainda mais, tirando mais peças de roupa.
eu acho que tem algumas questões culturais ali, em torno dos relacionamentos, da nudez, embora essa ainda seja uma questão que não seja muito bem explorada na literatura, a gente não sabe exatamente por que essas diferenças existem, mas elas existem, existem de acordo com a cultura. Então, isso é muito interessante de ver sobre os nudes. Eu acho que a gente tem mais um tempinho aqui para eu aprofundar. Sim, pode falar, por favor. Então, em termos da dimensão da violência, a exposição indevida, ela acaba sendo um tabu, né? Muitas vezes um vazamento de nude leva uma pessoa a ter que se mudar de cidade, por exemplo, ou ter que sair de uma escola, ter que sair de um relacionamento, né? Hoje a gente tem práticas de extorsão baseada em nudes, então as pessoas vão pegando nudes de outras pessoas na internet, entram em contato com ela e falam, olha, eu tenho essas fotos suas, eu vou vazar para sua família, para seus amigos, para o seu trabalho, se você não me pagar tanto, né? Às vezes a prática é com menores, então o perpetrador, ele pede um nude de um adolescente, sendo ele adulto, e depois vai pedindo mais um, e aí começa a ameaçar ela a mandar mais nudes, inclusive. Então, quer dizer, o objetivo é a acumulação dessas imagens, né? A gente tem esse caso relatado num livro jurídico sobre o assunto, e quando o cara foi pego, ele fazia isso com vários adolescentes ao mesmo tempo. Então, quer dizer, a internet, além de precisar de vigilância, né, para quem tem um filho criança ou adolescente ainda, né, tem algum tipo de supervisão em torno do uso de internet é importante, ela é um lugar que parece um não lugar, né? Um não lugar no sentido de um lugar de passagem, um lugar onde as pessoas estão transitando o tempo todo e onde as relações elas são formadas momentaneamente. Talvez na internet a gente não consiga formar um grupo como na realidade. Isso é uma coisa para a gente pensar até, né? Se as relações humanas são fortes o suficiente pela internet para formarem grupos, como grupos que a gente forma em outros lugares, como instituições, ou talvez família, né? Talvez a gente tenha ali um espaço de transição, de circulação de pessoas e tenha outras regras. E com isso em mente, né, a gente tem todo um trabalho de conscientização dos direitos humanos feito aqui no Brasil pelo CGIE, pode digitar aí cgi.br e vai aparecer. Ele é o Comitê Gestor de Internet. Todo o dinheiro de registro de domínios na internet no Brasil vai para essa ONG, que usa, então, para várias atividades de conscientização sobre a internet, pesquisas. Eles têm até um centro de atendimento sobre vazamento de nudes, né, onde eles recebem as vítimas de crimes digitais. E, então, a gente tem todo um trabalho de educação em torno disso, na ciberpsicologia, para poder tentar trazer uma relação mais humana, uma relação de maior empatia com o outro, né? Uma relação mais consciente, porque não são muitas pessoas que puderam refletir sobre essa relação. Quando a gente encontra um caso de violência, como esse que a gente encontrou, né, no nosso trabalho, quer dizer, um vazamento de nude é um crime hoje. Então, uma pessoa que faz isso, ela pode ser processada criminalmente e civilmente. Leva a gente a perguntar por que as pessoas fazem isso ainda, né? Por que as pessoas fazem? Dá para imaginar que talvez, nesse caso, você vazar o nude de um homem seja uma inversão de poder. Então, quer dizer, por que os homens têm uma posição na sociedade desigual em relação às mulheres? Por que os homens podem mandar seus nudes, as mulheres, quando mandam seus nudes, são culpabilizadas, são tidas de modo negativo, são olhadas no seu corpo, e os homens não tanto, né? Então, essa situação da sociedade patriarcal talvez seja invertida quando é vazado um nude de um homem, né? Mas é importante, assim, perceber que ela acaba não educando. Não necessariamente uma prática dessas leva a uma transformação na atitude daquele homem e nem a uma transformação social do patriarcado em torno do olhar sobre as mulheres e sobre os homens nessas práticas. A gente precisa de espaços de reflexão, onde possam ser feitas considerações sobre o uso de internet, sobre as redes sociais, e considerações também sobre as relações de gênero que estão presentes ali, para a gente poder avançar um pouco mais nesse quesito. Na clínica, especificamente, quando a gente recebe uma pessoa assim, ela é uma vítima de violência, independente do gênero, né?
E talvez, assim, a gente dê uma olhada preliminar nos nossos dados ali, talvez a população mais vulnerável para vazamento de nudes sejam homens que fazem sexo com homens, porque eles têm uma taxa muito maior, tanto de circular os nudes de outros homens, quanto de terem seus nudes circulados em grupos. Isso é uma forma de comentário social. Então, olha com quem eu estou ficando, olha o corpo desse cara, olha que você conhece ele. É uma forma de comentário social, de circular esse tipo de foto, o que acaba levando também a situações de evidência, né? Porque se um vídeo, uma foto acaba sendo vazada, ela pode ser usada como objeto de extorsão para uma pessoa que, por exemplo, não esteja fora do armário. Então, esses casos são muito comuns, na verdade. E eu acredito que tenham aquelas redes, até dentro dos próprios aplicativos gays, como Grindr, Scruff, que acabam pegando as fotos dos homens e olhando um pouco nas redes sociais para verem o quão fora do armário eles estão, para poderem também fazer esse tipo de extorsão. Esses apps, eles também são redes de violência. Isso é uma coisa que, quando você começa a estudar o assunto, você começa a pensar. Tinder, Grindr, Scruff, Her, são todos aplicativos que também têm experiências em redes de violência formadas que fazem esse tipo de vazamento, né? Ou até outros tipos de violência. A gente teve o caso em janeiro do ano passado e teve alguns outros casos, né? De assassinatos em encontros de aplicativo, né? Então, onde um levava o outro até a casa dele e essa pessoa aparecia assassinada no dia seguinte. São homicídios, né? São crimes de ódio. Então, toda essa situação que a gente está conversando é bem pesada, uma sexta-feira à noite, né? Estou tentando dar uma amenizada nela aqui, mas é uma situação muito importante, tendo em vista a construção de direitos humanos na internet. Que deveria ser um dos nossos objetivos, como psicólogo. Como psicodramatista, a construção de melhores relações humanas também. Tudo isso me levou muito a uma reflexão sobre o meu papel como psicodramatista e a importância que o nosso trabalho pode ter diante dessa situação social, né? A gente deveria ler mais sobre algoritmos, sobre internet, rede social, a gente deveria se engajar mais nesse assunto, a gente deveria trocar mais, circular mais sobre ele, para a gente poder lidar com os fenômenos que estão ligados ali. A gente tem um novo que chama breadcrumbing, né? Esse é um fenômeno que é uma pessoa que fica em contato com a outra pela internet, jogando coisas para ir estimulando ela, sem a intenção nenhuma de ter uma relação real com essa pessoa. Então, às vezes, fica marcando nas fotos, fica conversando com ela, chama breadcrumbing. Bread de pão e crumbing de migalha. Então, é bem isso, como se a pessoa estivesse dando pequenas migalhas para outra, para manter ela interessada, às vezes até com a fantasia de que ela está criando um relacionamento com a outra, que com o tempo isso vai virar um relacionamento real entre as duas, amoroso ou não, ou qualquer outro, né? Mas esse já tem resultado na literatura, que faz mal para a saúde mental, né? Então, é mais um tipo de violência. A gente vai catalogando, e é muito importante poder conhecer cada uma, para a gente poder lidar com os desdobramentos que tem na clínica. Porque, às vezes, a pessoa está sendo objeto de um tipo de relação assim e ela não tem consciência, né? Não sei se o caso é a gente ir lá e nomear, você está sofrendo um ghosting, né? Você está sofrendo um breadcrumbing, né? Até pode chegar nesse ponto da conversa, mas a gente poder entender o porquê ela se sente mal e, às vezes, não sabe por quê, né? Porque talvez ela esteja numa relação que não seja um vínculo muito bom, né? Ainda que pela internet. Então, é isso. Queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada, Haroldo. Você fala do ingresso do afeto que quero receber, traduz, né, o que seu protagonista trouxe. Eu sugiro também que vocês leiam o texto. E para a gente refletir também sobre essa questão do exercício do poder nas relações digitais. E outra coisa que eu destaco também na leitura que eu fiz do artigo de vocês é essa questão da alteridade, né, que você faz um paralelo com a relação eu-tu, e das relações objetais eu-isso, né? Achei muito importante todas essas relações que vocês fizeram, muito bom.
E para a gente continuar, eu vou pedir novamente para o nosso grupo, Haroldo, que eles te comuniquem em palavras o que a sua apresentação lhes inspira nesse momento. Então, vocês podem de novo falar aleatoriamente, não vou chamar os nomes, em palavras, por favor, para o Haroldo. Curiosidade. Curiosidade. Aprendizado. 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 Aprendizado de novo. Aprendizado. Hã? Aprendizado. Aprendizado outra vez. Simone, camadas. Camadas, Simone. Sim. Bom. Atualizada. Atualizada. Ok. Eu vou falar bons tempos, maus tempos. Bons tempos, maus tempos. Assustador. Assustador. Sim. Mais alguma? Aprendizado. Aprendizado. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Violência subliminar. Violência subliminar. Eu disse complexidade. Complexidade. Ok. Mais alguma? Então, Haroldo, vou repetir para você muitos aprendizados, curiosidade, camadas, atualização, bons tempos, maus tempos, assustador, vulnerabilidade, violência subliminar e complexidade. Como você ouve isso? Como te chega isso, Haroldo? Eu brinco quando eu dou aula de pornografia, redes sociais, né? Mas eu brinco. Quantas aulas vocês tiveram sobre o assunto? Raramente alguém levanta a mão. E aí, então, presta atenção que provavelmente essa vai ser a última. Né? Porque é um assunto que a gente não discute. E não me surpreende, assim, que isso gere tanta curiosidade, porque, na verdade, tem muito a ver com o cotidiano. Sim. Então, é muito importante a gente poder ouvir que isso está gerando uma curiosidade, um aprendizado nas pessoas. Sim. Ok. Obrigada, Haroldo. Eu vou abrir, então, aqui, a gente tem, deixa eu ver, 24 minutos para fazermos, então, uma interação grupal a partir do compartilhar. Esses compartilhares, gostaria que, se vocês pudessem, que vocês trouxessem alguma coisa dos documentários imaginados, né? Se os personagens, as emoções e as cenas têm a ver com o que vocês imaginaram, e sobre as exposições dos autores, então, o Giancarlo, a Roberta e o Haroldo, o que desejarem. Um compartilhar livre, aberto, para a gente fazer a nossa última etapa de dar vida na revista aos artigos de vocês. Eu fiquei o tempo todo assim, buscando estar neste lugar, né? De não me sentir cisgênero. E que busca é esta, né? Que eu acho que é muito inquietante para o ser que quer buscar uma transformação que ainda é cerceada de uma série de complexidades e vencimento de barreiras. Então, eu fiquei tentando o tempo todo sentir este lugar, e ele me vem assim com busca,
muita busca, uma busca incessante, permeada de angústia e também assim como é que se chama? De satisfação. Tipo, não vou me deixar por vencido de ser isto ou ser aquilo, eu quero ser aquele outro. E, de certa forma, de um jeito não ligado à sexualidade, ao gênero, eu me identifico um pouco com este lugar também, de querer buscar e transformar o que está posto que eu tenho que ser. E na história do nudes, né, é curiosidade mesmo. Curiosidade. O que leva a essa exposição? Porque, excetuando aí alguns casos de muita ingenuidade e da criança, do adolescente, eu acho que, na maioria das vezes, sabe-se o risco de cair na rede de uma forma abusiva, agressiva, como ocorre muitas vezes. Então, o que é? Eu quero a curiosidade, o que é correr esse risco? Né? É exibicionismo? É ser diferente? E, pessoalmente, como eu me sinto meio indígena, eu nunca tive problema de ficar pelada na frente de ninguém. E também, se alguém me filmasse pelado e jogasse nas redes, não ia criar nenhum estrago moral para a minha cabeça. Eu ia achar muito engraçado. Mas não é o que acontece com muitas pessoas, né? Principalmente depois que há essa divulgação indevida. Mas eu acho que é meio prazeroso, né? Ficar pelado, ver o outro pelado. Eu saio com essa curiosidade, o que leva à exposição da nudez, e que é diferente, aí depois o Haroldo até pode falar, é diferente assim do voyeurismo, porque não necessariamente tem um erotismo, tem um ato sexual envolvido, é a nudez pela nudez, não é isso? Então, eu acho que é todo mundo assim, querendo, na verdade, tirar a roupa, ser como eu nasci. Aí, depois, o estrago das redes sociais é uma outra coisa a ser discutida. Mas, por enquanto, me ocorre isso. Bacana, Séries. Haroldo se sentiu provocado pelo compartilhar da Séries? Eu acho que a gente pensa muito mesmo, Séries, mas para eles, para os jovens, isso tem um sentido de busca de parceria. Então, eu lembro que a gente fez um questionário também e tinha várias respostas lá. Eu lembro que a resposta de uma menina de 20 e tantos anos era que se ela não mandasse nudes, que nudes era um requisito de uma relação. Então, ela precisava mandar nudes hoje para chegar a ter uma relação afetiva. Então, essa prática ela ficou muito disseminada e é um modo das pessoas irem se conhecendo, né? Não tem nada de mal, muitas vezes. As pessoas mandam para elas, de fato, para poder dar mais uma informação, né? Que é como eu sou no meu corpo, né? Mas eu acho que isso leva a gente a realmente refletir sobre uma arquitetura social que tem em torno das relações afetivas hoje. E qual a importância das coisas que a gente vai dando, sim. Uhum. Certo. Haroldo, você está falando que cada nudez não necessariamente será castigada, né? E que cada nudez tem uma contextualização e nós, os terapeutas, você manda essa mensagem que a gente fique, além de atento, mais informado sobre qual é essa nova comunicação sobre a nudez que estamos vivendo, não é que iremos viver, que estamos vivendo já há um tempo, né? Porque isso não tem retorno, certo, Haroldo? Avançamos para continuar caminhando nesse caminho, vamos assim dizer, dessa nova maneira de nos comunicarmos e nos relacionarmos, né? E como despatologizar isso, como falou o Giancarlo, né? Porque foi novo, a gente, de certa maneira, busca a patologia.
Depois, no exercício da desconstrução, estou falando de gente como cultura, né? No exercício da desconstrução, vamos redefinindo, não sei o que você pensa disso. Haroldo. Em relação à patologização da internet? Da nudez da internet. Na verdade... E é isso, diga. Na verdade, a Nicolás da Costa, da PUC-Rio, ela tem alguns textos sobre isso. Ela fala da visão negativa que tem sobre as práticas da internet. Então, tudo que é novo assusta, dá medo, tem repressão, julgamento em torno. Então, a internet, para ela é também um desses aspectos. Então, tudo que acontece de novo na internet, a gente tem a tendência de ver de modo negativo. Uma pesquisa dessa é muito importante, porque para quem participou dessa geração, talvez seja muito claro de que os nudes são uma coisa comum, recorrente, que as pessoas mandam, algumas não mandam, né? Mas não tem o mesmo sentido, por exemplo, para quem não participou disso, né? Seja de uma outra geração, ou seja porque estava num outro contexto de relacionamento, não teve acesso, né? Por alguma coisa que não experimentou isso. Então, eu acho muito importante, porque os psicoterapeutas, e não só os psicodramatistas, muitas vezes ainda julgam isso como um exibicionismo, como uma parafilia, como uma prática limite, aproximando do BDSM ou da pornografia, né? E talvez não seja essa a intenção. Talvez conversar sobre isso com as pessoas leve a gente a entender o que elas querem com isso, né? Às vezes, tem pessoas que tiram nudes na academia para guardar para si e ver o desenvolvimento do seu corpo ao longo do tempo. Né? Isso apareceu na pesquisa, foi muito legal ver isso. Porque é também se olhar de um outro modo, através da nudez. Sim. E várias gerações lidam com a nudez, com a exposição da nudez de modo diferente. Eu vou falar uma coisa bem rápida para você. Na década de 70, quando eu era fazia graduação para vocês, eu não sei se a Leila vai lembrar disso, mas havia terapias em grupo cujo maior grau de liberação era ficarmos nus presencialmente. Eram as chamadas terapias corporais, né? Que era uma maneira também de se expor à nudez, no sentido de libertação, sem julgar o que se fazia, mas só lembrando que na minha geração de jovens já também havia outros caminhos, né? Teve uma época bem forte essa questão, e vem de encontro à reflexão que eu estava fazendo aqui sobre a nudez, porque cada nudez tem seu significado, né? Uma forma de intenção que pode levar à liberdade de ser livre. E aí vem de encontro o que aconteceu lá em 70, né? Foi uma moda incrível, né? A coisa da nudez. Sim. Trabalhos em grupos nus. Sim. Era o último grau, assim, né? De ascensão à liberdade, vamos assim dizer. Essa complexidade que o grupo já trouxe. E não necessariamente a gente ficar nesse campo aí da patologia. Muito bom. O que mais que nos estimula a conversa? O Paulo está com a mãozinha levantada há um tempão. Paulo está com a mão levantada. Ai, Paulo! Faz tempo, Obrigada, Sérgio. Desde a hora que eu terminei de falar. Tá bom. Fala, Paulo, por falando favor. dos anos 70, né, que se seguiram a revolução sexual, né, do feminismo, que acabou não ocorrendo da forma imaginada, e nem surgiu o masculinismo, né, como defendeu um colega psicodramatista nosso. Eu lembro dos grupos de nudismo, né, que existem até hoje, e também associações, sociedades ou resorts que são naturismo, né? Então, em que a visão do nu ao vivo e a cores ali e tal, ela não é necessariamente algo erótico, né?
é observável, né? Você pode achar estranho e tal, mas depois que passa o primeiro choque ali, a gente vai se acostumando. E no caso que o Haroldo descreveu da namorada que expôs os nudes ali, ela foi, no mínimo, criminosa, né? Porque isso aí configura uma coisa se você está pegando um dado que é de uma pessoa e dando para outra sem ela ser notificada disso. Isso não é bom, né? No sentido. Porém, acho que o Haroldo também tem razão nisso, né? Quando passa de um determinado nível de exposição, aí a pessoa não tem mais controle, né? Como dizia um ditado antigo, as mentiras são como penas que voam e você não consegue colocá-las todas de volta no travesseiro. Que você fez aquele ato lá, aquilo vai rodar sem controle. A minha reflexão é um pouco essa aí. Aliás, a Marisa e a Ana e eu vivemos momentos muito engraçados de experiência de nudismo. Mas isso é outro capítulo, né? Então, já vamos dizer, Paulo, para não comprometer, lado. não comprometer a Marisa, nós estávamos num resort que podia frequentar uma praia de nudismo e tinha lá as regras. Regra número 1, nenhuma peça de roupa. Muito legal essa viagem que a gente fez, né, Marisa? Muito bem, a Leila querida. Posso fazer um comentário? Por favor. Posso fazer um comentário ou não? Claro, Modesta. Eu acho que a nudez é uma coisa extremamente interessante para a gente pensar mesmo ao longo do tempo, significados de nudez ao longo dos tempos, né? Porque lá atrás ela veio, né, quando você está falando naquela época, lá atrás, tinha uma coisa de você confrontar uma repressão, né, e depois tentar normalizar, né, trazer uma vivência mais natural para o seu corpo, para lidar com o seu corpo, para a sua exposição. Né? O que significa hoje essa nudez? Também não sei, eu acho que, né, vale aí a pesquisa para entender um pouco mais disso, porque eu acredito que ainda todos os aspectos estão presentes, né? Desde uma tranquilidade de poder, porque eu acho que o jovem ele está trazendo a questão sexualidade de uma forma muito diferente hoje, tanto na questão do nude, como na questão, por exemplo, da não binariedade. Né? Então, eles trazem isso com uma tranquilidade e se apresentam de uma forma muito mais tranquila para expressar isso que lá atrás não se falava, não existia, não sei, né? Mas assim, não se falava muito. E hoje em dia os jovens estão fazendo isso, está mais natural para eles, mas não significa que não tenha também, né, todas questões para se prestar atenção também, né, de outros significados, não trazendo a questão, né, exibicionismo, embora possa até ter, né, acho que a gente não pode perder a visão de que pode ter alguma coisa assim, mas não significa que é a coisa importante para a gente prestar atenção, mas senão a gente também pode perder esse olhar de tentar entender o que está por trás dessa ação. Né? Pode ser simplesmente um comportamento de expressão tranquila, como pode estar escondendo alguma outra coisa. Então, entra aí a questão pergunta, né? Que eu acredito que esse questionário que foi feito tem entrado nessas questões, ele tem, né, ele esteja falando de uma maioria de respostas, né? Sim. Não sei se quer falar alguma coisa aí. Trazer um outro lado, que é a questão mais interna. Eu fiquei pensando o quanto esses relatos que vocês trouxeram nesses 2 artigos têm a ver com uma solidão de estar consigo mesmo. No caso do artigo apresentado pelo Jean e pela Roberta, me parece que essa dificuldade de estar em boa companhia consigo mesmo
tem a ver com essa questão da identidade, anterior à identificação. E eu acho memorável o trabalho de vocês, no sentido necessário e suficiente para que essas pessoas não busquem soluções que depois elas se arrependem, né? Exato. E que possam estar bem consigo, amar a si mesmo, de cara lavada, né? Com relação ao trabalho do Haroldo, eu acho que essa solidão de estar consigo mesmo leva ao impulso, que pode ser tanto de violência, como foi o caso que você trouxe, como o impulso de buscar esse outro para um preenchimento daquilo que está faltando, né? E aí, quando eu pensei nesses artigos, eu não sabia, sabe, Haroldo, que só tinha 2 artigos relativos às questões que você trouxe, tanto internacional como nacional. E como que é importante isso, né? Como é importante em qualquer abordagem, né? Mas no psicodrama a gente lida mais diretamente com essas questões, né? Talvez em menor tempo, intervenção breve, e eu penso que o trabalho de vocês é essencial, e por isso que eu quis trazê-lo aqui, com gente competente que trabalha com esse tema, porque eu fui procurar, gente, eu fui encontrar o artigo de vocês, Jean, nos artigos anteriores, porque não tinha, né? O quanto que, não só o psicodramatista, mas nós, de uma forma geral, temos lidado com a própria sexualidade, como disse a Séries, lidado com a sexualidade do outro, e o quanto que a gente tem que ser humilde, né, Jean e Roberta, para poder aprender com o diferente. Olha, eu tenho feito trabalho com pais e com professores, porque eu acho que é muito útil essa comunicação no próprio lar, enquanto um campo de aceitação, onde as pessoas podem desenvolver a questão da própria sexualidade, começando pelos pais e que possam se preparar para trabalhar com os filhos. Eu gostei muito, viu, Ana, da sua direção. Achei Obrigada, assim, querida. foi tudo muito legal ter trazido vocês aqui. Obrigada, viu, por serem tão competentes. Obrigada a você, Lila, que tem criado essas coisas tão importantes para nós, né? Alguém mais gostaria de trazer? Temos 5 minutos. Diga, Luísa. Eu levantei a mão, mas nem sei, porque eu fiquei muito pensando que são temas que desafiam o psicodramatista, né? No trabalho, de alguma forma, porque são temas de hoje. Sim. E aí, Giancarlo falou a questão, nós temos uma teoria e uma própria linguagem que é binária, né? Que fala tudo em termos de masculino e feminino. E aí eu fiquei pensando, quando ele fala assim, precisa pensar sobre isso, mas com um arcabouço teórico binário. Então, eu fiquei pensando no exercício do psicodramatista, e depois eu pensei que no psicodrama eu acho que é até mais fácil lidar teoricamente com esta questão por conta da própria condução teórica, mas eu fiquei muito refletindo sobre isso, como nós psicodramatistas, como eu psicodramatista, tendo como base uma linguagem binária, né? A nossa linguagem é binária, é masculino, feminino, e uma teoria também, nos aspectos teóricos, a maioria da teoria, com base binária. Então, que natureza de flexibilidade vamos precisar construir como psicodramatista na direção de
acolher e cuidar das pessoas que buscam. Então, me produziu muita reflexão. Os 2 artigos me produziram reflexões nesse sentido. Eu fiquei muito encantada, assim. Lendo é uma coisa, mas ouvindo a pessoa, o autor falando, faz um encantamento de uma ordem diferente. Então, de fato, fica vivo. Então, fiquei muito pensando na minha atuação como psicodramatista e nessas temáticas, ambas, que são temáticas de hoje, deste tempo agora, né? Sim. Então, foi isso que eu fiquei pensando. A gravação dessas rodas de conversa é para que outras pessoas que não puderam estar aqui hoje possam também ver ao vivo vocês trazendo, né? Esse trabalho da Revista Viva tem ajudado muitas pessoas a ter vontade de escrever, sabe? E os artigos estão aumentando, né, Luísa? Então, quem sabe vocês estimulam o pessoal começar a pesquisar sobre a sexualidade. Se a gente, como psicodramatista, puder, eu acho muito legal. Acho que, assim, outras pessoas que assistam, né? E, assim, a produção, eu acho que a Revista Brasileira é um espaço de colocar a produção psicodramática, e a gente precisa muito refletir sobre o que está hoje presente, né? E como é que a gente trabalha com estas questões todas que surgem. Né? Acho que é muito importante. Ana, muito obrigada. Cadê ela? Muito obrigada. Eu estou aqui. Obrigada a você. Para terminar agora, a Giancarlo e Haroldo e Roberta querem falar, colocar alguma coisa? Heloísa queria falar. Quem? Heloísa está levantando a mão. Fala, Luísa. Desculpa, eu não vi, eu sou ruim de ver mão, já, uma coisa que eu descobri aqui. Cadê a Luísa? Não foi a que acabou de falar? Heloísa. Não, é Heloísa. A Luísa acabou de falar, né? Heloísa. Oi, Heloísa, por favor. Oi, obrigada. Eu vou ser breve, porque eu sei que o tempo está curto. Mas eu quero falar 2 coisas assim, bem rapidinhas. Os artigos, eu lamentei muito não poder tê-los lido antes. Então, eu quero fazer uma sugestão para a Revista Viva. Quando vocês fizerem o primeiro convite, mandem, por gentileza, os links dos artigos que serão apresentados. Por quê? Só lerão aqueles que têm interesse em ler antecipadamente. Eu teria, e sempre tenho. E eu andei aqui procurando, não sei o quê, não consegui achar, não consegui. Você acha que, ao invés de mandar uma semana antes, ou na própria semana, a gente mande antes, tipo 2 semanas? Seria bom? Eu gostaria de deixar a sugestão de que vocês disponibilizassem os links para aqueles que tivessem interesse em ler. Eu tenho sempre interesse em ler. Eu acho que ajuda muito a gente entender toda essa movimentação dos autores, porque quando a gente vai expor, eu já fui um expositor aqui na Revista Viva, com muito carinho, com muito zelo, recebida com muito amor, mas a gente tem pouco tempo e muita coisa não dá para falar. Então, quando a gente lê, é diferente. E a gente, juntando a exposição, tem totalmente uma outra forma de enxergar. Não sei o que vocês acham da sugestão. Eu quero deixar... Valeu. Vamos conversar, né, Luísa? Agora, eu coloquei, Heloísa, o link dos 2 artigos aí no chat. Agora? Agora. Muito obrigada. Durante a apresentação, eu coloquei. Tá bom. Muito obrigada. Mais alguma coisa, Heloísa? Você falou que tinha 2 coisas para falar. Uma é a sugestão. Tem mais alguma coisa, Heloísa? Tá vendo? Acabei me emocionando e perdendo a segunda coisa. A segunda é sobre nudez, né? Que foi juntando assim as 2 temáticas. Eu estava pensando assim em mim, né? Tenho 71 anos, sou de uma geração assim, dessa turma mais antiga, mas eu tenho tido a minha experiência muito mais como voluntária do Hospital São José de Fortaleza, há 23 anos, uma proximidade muito grande com pessoas que vivem com HIV e AIDS.
Então, esse grupo, essa comunidade, e eu me considero soro positivo de coração, porque eu tenho aprendido muito nesses anos todos com eles, tem duas coisas. Uma que eu já cuidei 16 anos seguidos de pessoas nuas, né, de corpos nus, no Hospital São José. Como voluntária, a gente cuida também dos corpos, além de cuidar da mente, além de cuidar com um carinho, de uma escutativa, com amor das dores, mas a gente não cuida como os médicos, a gente cuida como o voluntário que está se doando. E, então, essa nudez não me é estranha. E com pessoas que estão precisando, estão frágeis no momento, né, dos seus corpos. A outra coisa, eu já faço oficina com pessoas que vivem com HIV/AIDS há muitos anos, também na associação, mas essas pessoas não estão internadas. Então, elas estão fora dessa condição de fragilidade, desse cuidado do corpo, e a gente cuida das mentes, das relações, das emoções, das interações. Então, a gente sabe muito bem o que é o corpo para elas, porque elas falam disso muito, com muita clareza, com muita facilidade. E os transexuais, os bissexuais, os homossexuais e todos os outros dessa classe, a gente já tem proximidade, quer dizer, já conhece o que é isso, já ouviu muito esse diálogo, essas narrativas. Então, são coisas diferentes. E, particularmente, assim, levei ao passado, na minha casa nós não tínhamos problema de mostrar os corpos. Que bom. Todo mundo andava nu, nós não fechávamos porta, era meu pai, minha mãe, nós somos 3 irmãs. Então, isso aí, misturando tudo, assim, com essa suscitação desses artigos, daria uma outra coisa para a gente discutir muita coisa. Mas não quero entrar nesse mérito agora. Obrigada. Muito obrigada a você, Luísa. Bom, agora fechando mesmo. Ana, só uma coisinha, Ana, só uma coisa. Eu preciso agradecer a Beth, porque a Beth está aqui até agora, Beth. Muito obrigada, porque minha internet estava muito instável e ela ficou aqui me apoiando, porque eu não podia cair. Muito obrigada, viu, Beth? Imagina, obrigada, Beth. Para mim também foi muito agradável estar aqui hoje com vocês, viu? Muito bom. Que bom. Obrigada, Beth. Giancarlo, Roberta e Haroldo, vamos fechar aqui o nosso belíssimo encontro. Nosso vivo encontro. Eu gostaria de falar, assim, né, marcar que assim, o que os dois temas puxaram a gente está falando de corpo, né, que é o que estava sendo dito agora. É corpo, como lidar com o corpo, como que é o mais importante. E gostaria de fazer acrescentar aqui uma fala que a Leila levantou, né, e de alguma forma, acho que o Paulo trouxe um pouco de uma outra forma. Assim, quando a gente está trabalhando com as pessoas ali trans, né, o que a gente busca o tempo todo é que elas possam estar bem com elas. Né? Então, se a pessoa vem com uma ideia de eu quero fazer cirurgia para poder me relacionar com uma outra pessoa, né, ainda está faltando coisa para ela olhar. Né? Porque o que ela precisa é olhar para ela, para a relação dela com o corpo dela, com as sensações. Ela precisa se inteirar de quem é ela como pessoa, para depois pensar numa outra relação. Obrigada, Roberta. Haroldo, Giancarlo. Eu queria, na verdade, fechar valorizando um pouco o trabalho de vocês também, sobre pessoas trans. Eu acho que se a gente for pensar um pouco no ambiente da internet, as pessoas trans são as menos representadas de todas as siglas LGBTQIAPN+, né? São algumas das menos representadas, né? E, na verdade, teve uma grande tentativa ali de fazer parte de APPs gays, onde elas se sentiram completamente a homofobia que existe ali e acabaram saindo de muitos modos. E tem várias incursões delas no espaço virtual, né? Mas, às vezes, o espaço virtual ele é um lugar de experimentação também. E ele pode ser um lugar onde uma pessoa trans pode começar a se descobrir de um outro modo, representando uma personagem virtual, né?
Então, eu acho que assim, a gente poderia tecer muitas considerações na confluência entre os dois trabalhos, assim, mas também um Sim. trabalho, e é um trabalho muito bonito de vocês também. Obrigada, Haroldo. Giancarlo? Eu fiquei pensando no fio condutor de hoje, e a palavra que veio mais forte para mim foi a palavra violência, porque ela é um fenômeno bastante complexo, né, difícil de ser definido, e ela acaba perpassando todas as situações aqui que a gente comentou, sejam relacionadas a uma minoria, associada a gênero ou de orientação sexual, ou de uma determinada prática que não é para ocasionar violência e a pessoa acaba sendo vítima disso, né? Então, a dor, né, que está, né, por trás, né, de nossas falas, né, ela precisa ser mais vista e mais contemplada, né? E pensando um pouco aqui no Psicodrama lá atrás, né, quando estava fazendo, né, essa era a proposta inicial, né, de que a gente pudesse dividir essas dores para torná-las mais humanas, né, e menos solitárias, né? Então, para mim ficou esse fio condutor, Haroldo, obrigado por ter te ouvido, aprendi bastante, e também, né, a Roberta, Ana, super agradeço, né, gosto muito de você, você sabe disso, e muito, muito obrigado, né, por vocês estarem aqui com a gente, foi um prazer. Muitíssimo obrigada. Então, vou propor um ritual clássico que aquece o nosso coração. Vamos aplaudir esse momento. E boa noite, muitíssimo obrigada e até a próxima. Noite. Beijo para vocês. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, beijo. Tchau, tchau.